O Arnaldo, essa história do curso de emergência parece, se não está no radar, é quase como se tivesse. Talvez o São Paulo tenha aí alguém que vai ajudar o Carpini. Eu acho engraçado isso, né? Contrata um treinador e aí é que nem você quando comprar um carro que não está funcionando, eles falam, agora isso vai remenda aqui, muda aquilo lá. Bom, muitas coisas sobre esse São Paulo de ontem. O Carpini sendo chamado de burro, e eu sempre falo, é diferente o cara na rede social chamar o técnico de burro do cara ouvir no ouvido lá 55 mil pessoas gritando burro. E a diretoria ouvir isso. Acontece que, no meio disso tudo, o Carpini tem um aliado. E não é um aliado pequeno, é o Lucas, o principal nome do time. Que assim que acabou o jogo foi lá e falou assim: é um absurdo vocês pensarem reclamar ou demitir, o trabalho está ótimo, estamos indo muito bem, vamos trabalhar mais e tudo mais, não dá para pensar em demissão. É nessa situação que está a diretoria do São Paulo nesse momento, com relação ao Carpini e a escolha que foi feita. Na verdade, né, Tironi, eu acho que treinador ser chamado de burro no estádio é quase uma sentença de morte, né? E isso não aconteceu com nenhum técnico do São Paulo que saiu antes do Carpini. Não aconteceu com o Diniz porque não tinha público no estádio. Não aconteceu com o Rogério porque é o Rogério. Não aconteceu com o Crespo porque a torcida gostava dele e não tinha público no estádio. Não aconteceu com o Dorival porque o Dorival era campeão e foi para a seleção brasileira. Nenhum técnico do São Paulo dos últimos 5 foi chamado de burro. O Carpini, com 14 jogos, foi chamado de burro. Talvez o Lucas não dimensione o que isso signifique, né? A tese do Lucas é que na Europa, e eu acho bem relativo isso, porque o time que ele jogava, o Tottenham, teve 653 treinadores nos últimos anos. Certo, Mauro César? Troca técnico todas as vezes. E, na verdade, Tironi, como diria Trajano, qual é a hora certa de trocar um treinador de futebol? É a hora que você percebe que ele não se sustenta mais em relação aos seus apoios. No caso do Carpini, ele não tem mais o apoio do público em geral, depois de 14 jogos. Mesmo tendo vencido o Corinthians em Itaquera, mesmo tendo ganhado nos pênaltis do Palmeiras em Belo Horizonte. Eu acho que em relação à cúpula, que é sempre a maior massa de manobra, existe uma certa divisão, desde a escolha dele, porque ele não era unanimidade. E vamos combinar, a escolha dele para o lugar do Dorival, falamos aqui na data, é no mínimo arriscado. E agora, depois de 14 jogos, a gente conhece o Carpini. O Carpini, ele mudou radicalmente a forma de jogar do time. O Carpini tem um jogo que é só ligação direta, não tem o controle de jogo que o Dorival tanto insistia no São Paulo. O Carpini usa um sistema de jogo muito parecido com o do Rogério, aliás, muito parecida também a eliminação do São Paulo nesse Paulista em relação ao do Rogério ano passado contra o Água Santa, do Carpini, muito parecido, na mesma fase, nos pênaltis, com o mesmo sistema de jogo. O Carpini tem uma dificuldade imensa em substituir jogadores. O Carpini, de novo, morreu sem fazer uma troca. O Carpini não colocou o principal batedor de pênalti do São Paulo no jogo. E o Carpini não foi capaz de convencer o Rames a bater um pênalti no jogo. O que sustenta o Carpini? Talvez não digo que seja um acordo formal, mas esse respaldo dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Não só o Lucas, o Rafinha, que ele colocou para jogar ontem, que é o capitão do time, e fisicamente não tem condição de jogar um jogo como o de outro, ainda mais no sistema do Carpini. O Rafinha é idêntico ao Felipe Luiz no Flamengo com o Dorival. O Felipe Luiz só foi bem com o Dorival no Flamengo e o Rafinha porque o Dorival fazia um sistema de jogo que favorecia esses jogadores em final de carreira tão hábeis, experientes, mas que no futebol atual tem muita dificuldade. O sistema do Carpini, ele mata o Rafinha. Não adianta o Rafinha entrar em campo para jogar naquele sistema. Então, Rafinha, Caleri, Lucas, Luciano, o Carpini escora nessas figuras. Mas a minha impressão é que eu não concordo com o Zucca. Eu acho que não trocar o treinador é simplesmente adiar uma situação que o estádio já decretou. Eu já vi isso 1000 vezes na minha vida. E quando o estádio decreta, não tem volta. Qualquer resultado ruim, qualquer partida ruim a partir de agora, em qualquer torneio, vai vir Carpini burro. Você pode apostar. Assim a vida é assim.
né? E não foi a torcida do São Paulo que decretou, foi o Carpini que foi criando essa imagem. O ano passado, o São Paulo decidiu esperar essas semanas entre eliminação de estadual e os outros torneios mais importantes, com o Rogério. Teve uma tentativa, teve o curso, como é que chama, Lucas? Curso online. Intensivo. Com o Rogério, teve uma tentativa. O Rogério mudou o sistema, foi jogar na Sul-Americana, estreia com 3 zagueiros. Passou um jogo, ele não aguentou mais, empatou com o Ituano, perdeu do Botafogo, tchau. Passou um mês, perdeu 3 jogos, e era o Rogério. Me parece ser a mesma situação. Sabe por quê, Juca? O curso intensivo, ele não se aplica ao momento do jogo. E o Carpini, no momento do jogo, ele é fraco. Ele se perde. Quando começa o jogo, aí é com ele. É com o auxiliar dele, fortão ou fortinho, ou tanto faz. Não dá para ter um cara, olha, você não vai mexer aqui, vai mexer ali, vai você... O treinador tem as suas autonomias. E acho que a situação do Rames é simbólica. Como ele não consegue lidar com o Rames, se alguém consegue lidar. Mas no mínimo curioso esse fator. O Rames volta ao São Paulo, volta para jogar alguns minutos, e não bate o pênalti. E aí o Rames não está entre os líderes do São Paulo, né? E o Carpini, sendo assim, pode, digamos, oferecer a cabeça do Rames não diretamente, mas foi isso que ele fez na coletiva. O jogador não se sentiu seguro para bater, né? Tudo isso teve os seus temperos. Agora tem lá sorteio da Libertadores, está todo mundo lá para sorteio da Libertadores, mas Libertadores, nesse estado, vai ser meio complicado. E o problema do São Paulo, sobretudo esse ano, não é literalmente falta de jogador. Jogador tem, time não tem. Ô, Mauro, eu falei, né, sobre o esfarelamento do crédito do Carpini rapidamente depois da Supercopa e do tabu quebrado. Você disse, acho que talvez comemoraram demais, um começo bom, porque agora tudo isso já acabou, né? Eu achei exagerada ali aquela comemoração da Supercopa, né? Pelo tamanho do troféu e falei sobre isso aqui, né? Eu acho que ligou um modo ilusão, né? A vitória sobre o Corinthians, que já era para ter acontecido há mais tempo, São Paulo já tinha raspado aí, passado raspando, e até deixou de vencer no ano passado com o Dorival no Brasileiro por conta de um pênalti bizarro dado contra o São Paulo, a favor do Corinthians. Até o técnico de então, que era o Luxemburgo, comemorou, né, o troféu tabu, né, porque não caiu o tabu naquele momento. Mas o time tem ainda muitos problemas, né? E assim, acho que ninguém passa impune a mudança de treinador em cima do começo da temporada, né? O Dorival foi para a seleção e o São Paulo teve que começar do zero. Faz uma aposta num técnico ainda com pouca casca, né, não muito experiente, e está enfrentando aí os problemas, eu diria que quase que inerentes a um cenário como esse. Agora a grande questão é o que eles vão fazer. Se não quiserem continuar com o Carpini, quem é que eles vão buscar? Os dirigentes, né? O Muricy, o Rui Costa, o Belmonte, o Casares. Qual a solução? Correm para onde, né? E esse caso do Rames é um caso, no mínimo, estranho, né? Porque, digamos, né, se ele não conseguiu convencer o jogador a bater, por que o jogador também não quis bater? Afinal de contas, pipocou, ficou com receio, porque não treinou, ou porque perdeu contra a LDU na Sul-Americana. Muito esquisito isso aí, ele não ter batido. Entrou no fim, né? Tava bravo. Exato, que entrou no fim, vai saber. Né? Então isso tem que ter uma explicação, porque não tem cabimento. Quando foi para a última cobrança, acho que o mundo inteiro, todo mundo que acompanhava aquela disputa de pênalti, imaginou, veio o Rames aí. Não veio o Rames. E aí foi desperdiçado e surgiu ali o gol da eliminação do São Paulo, da classificação do Novo Horizontino. Agora é um momento delicado, que eles vão ter que fazer uma escolha, né? E acho que vale a pena lembrar mais uma vez também, o Dorival deixou o São Paulo na mão. Dorival foi muito tratado como vítima. Também acho que a forma como ele saiu do Flamengo não foi correta, foi uma sacanagem. Já estavam contratando outro técnico sem ter falado com ele. Mas os técnicos fazem a mesma coisa. Então a gente não pode também cair nessa armadilha de achar que os técnicos são pobrezinhos. Não. Ele também larga emprego para o emprego que ele acha mais interessante. Largou o Ceará pelo Flamengo, largou o São Paulo pela seleção.
Então, sabe, nesse mercado, realmente o que acontece é que os clubes demitem os técnicos, que também, entre aspas, demitem os clubes. E o Dorival não é diferente de outros. Não é diferente de outros. Repito, a maneira que não renovaram o contrato dele com o Flamengo foi uma sacanagem. Porque não conversaram com ele. Foi pelas costas. Contrataram o Vitor Pereira e ele ficou sabendo pela imprensa. Isso é um absurdo. Mas também não é nenhum santinho, ninguém é santinho. Aí cada um vê o que é melhor para si. Nem estou dizendo se é certo ou errado, não. É só uma constatação. Porque tudo isso é consequência dessa mudança. Não que a permanência do Dorival fosse garantia de sucesso. O time fez um campeonato brasileiro ruim. Foi muito bem na Copa do Brasil. Acabou sendo campeão. Mas no brasileiro, o São Paulo não foi bem, nada bem. Só venceu um jogo fora de casa contra o Bahia já no finalzinho, na penúltima rodada. E teve vários problemas nos jogos fora de casa, foi goleado, massacrado pelo Palmeiras. Então o São Paulo não fez um bom brasileiro. Mas a mudança de técnico, depois de todo o planejamento feito, contando com ele, isso tem um preço, cara. E o preço é o que o São Paulo está pagando. Muito bem. Eu vou pedir, âncora, eu vou pedir pro Juca reconsiderar essa história dos likes. Sabe? Não, tá dando certo. Zé, a galera tá protestando contra o Juca e tá dando like pra caramba. Isso, é esse, tá vamos certo. pegar na Então, cara. eu vou contar uma mini história aqui antes de você chamar o Danilo. Aliás, essa é a zica reversa. Mas aí eu vou contar uma história que tem a ver com isso. Nos anos 60, mais ou menos, saiu um disco, bolacha, 78, que naquela época tinha 33 LP e 78 simples. Se não me engano, foi uma gravação da queridíssima Irinha Borba. Sabe como é que era o nome da música? Não Compre Esse Disco. Foi o maior sucesso, todo mundo comprou o disco. Muito Você está usando essa tática. É a zica reversa. Exatamente. A zica é o que hoje chamamos de zica reversa. Ô Danilo, eu queria que você falasse dessa situação toda do São Paulo, né? O São Paulo começou o ano com tudo, passou, tal. Agora vive esse impasse, a diretoria meio sem saber, quer dizer, até pode saber o que fazer, mas está com a faca na cabeça para os próximos passos. E do outro lado, o Palmeiras enfia 5-1 na Ponte Preta e agora vamos combinar. É correr pro abraço e pro tri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, assim, essa situação do São Paulo, não dá pra gente falar que, assim, não vínhamos avisando aqui em vários programas, na grade inteira do UOL, não só no posse de bola, é uma sequência, e começou lá atrás. Eu lembro do jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, que a gente questionou muito, vocês questionaram também a questão da escalação, da opção de escalar um time no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, precisava, não precisava, como ele ia gerir o elenco, e de lá para cá o São Paulo fez muitos jogos ruins, tem uma exceção ou outra, foi bem contra a Inter de Limeira, que no começo ainda sofreu um pouquinho, mas depois resolveu, aí o Rames entrou, já virou, nossa, o Rames deu assistência, fez gol, contra o São Paulo, contra o Palmeiras foi um jogo brigado, mas aí fica aquela polêmica. São Paulo se concentrou muito tempo em reclamar de arbitragem, falar que estava sendo prejudicado contra o Bragantino e tal, e para mim faltou um pouco olhar para essas outras questões que estava na cara. O Carpini estava com problema para mexer no elenco faz um tempo. O Rames Rodrigues, eu já falei mais de uma vez, para mim a volta dele é um problema, um azar do Carpini. Quando ele saiu, o Carpini tinha se livrado de um pepino. Ontem, por exemplo, na minha opinião, poderia ter entrado o Galopo e não o Rames. O Galopo, para mim, mudaria o jogo, até tem o histórico melhor de pênaltis e tudo mais. Então, claro, o Rames entrou, mostrou que o toque dele é diferenciado e tal, mas não adianta, ele jogou contra o Ituano 10, 15 minutos e preencheu a fichinha de como ele se sentia, falando que ele estava desgastado, porque claro, foi um pântano, o jogo pesado e tal, mas é o cara que não consegue manter um ritmo necessário nem para jogar o Paulista, muito menos agora o Brasileirão, a Libertadores, e vai saber se o cara não tá com a cabeça no jogo da Colômbia agora, nos 2 jogos amistosos que ele vai ter na data FIFA também, Espanha e Romênia, se eu não me engano, são os 2 adversários da Colômbia. Então, o Rames é mais um problema do que uma solução, na minha opinião, eu repito isso. Acho que o Carpini também não tem tamanho para lidar com esse problema, e o São Paulo, quando fez a escolha, sabia, olhou e falou, bom, vamos fazer uma aposta. Ficou carpinizado no começo, com o título da Supercopa, com a quebra do tabu, e para mim, nesse barulho todo de arbitragem, esqueceu de olhar, porque estava bem latente, dava para ver que o São Paulo estava em uma queda de produção, não à toa,
passou do Ituano, que tinha feito 2 gols do campeonato todo num pênalti no último minuto, um pênalti justo e tudo mais, mas num pênalti no último minuto. Agora, essa questão de substituir ou não, o São Paulo tem uma janela agora de 3 semanas sem jogos. Se quer substituir, que tenha que agir rápido para pelo menos dar uma pré-temporada, entre aspas, aí para o próximo treinador, que eu acho que se for para substituir, que seja agora, para poder usar essa janela sem jogos. Em relação ao Palmeiras, eu até lembrava, depois eu brinquei com o Rubens, que faz aqui, para quem não está no chat, aí o Rubens faz o nosso programa aqui nos bastidores, ele que comanda a gente. Brinquei com ele ontem, falei, pô, eu e o Trajano, a gente acertou a maioria dos palpites ali. Aquele no final de sexta-feira, você chamou a gente para dar uns palpites, eu falei, Nova Iguaçu. Os caras, não, Nova Iguaçu passou. Novo Horizontino vai passar. O que eu errei foi Portuguesa nos pênaltis contra o Santos. E falei na época que o Palmeiras ia passar com tranquilidade, porque o Palmeiras jogou no mata-mata no modo que a gente tanto esperou o ano todo, né? Pô, esse Palmeiras é meio burocrático e tal, pô, tá batendo recorde, mas não empolga. E aí, o Palmeiras chegou contra a Ponte Preta, fez gol logo aos 2 minutos, não diminuiu o ritmo, fez 5, tomou o gol ainda de honra, mas fez 5-1 no time que a gente vai lembrar que deu muito trabalho, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, foi o famoso jogo dos aplausos da torcida do Corinthians, e o Palmeiras passou por cima da Ponte Preta, como se fosse qualquer outro adversário, mostrou realmente que tem uma força e que pode jogar mais do que jogou todo o campeonato. Mais uma vez, não significa, não tem para ninguém. Eu acho que o Novo Horizontino é um adversário, fazer um jogo bom, foi assim na primeira rodada do Paulista, mas eu concordo com você, o Palmeiras agora se transforma no grande favorito, no absoluto favorito do Campeonato Paulista.